Sejam bem-vindos ao nosso canal de Finanças e Custos Empresariais. Meu nome é João Grise e no nosso vídeo de hoje iremos analisar as decisões de investimento de longo prazo, também chamadas aí de decisões de investimento de capital. Bom, o principal processo usado é o orçamento de capital. Por serem estratégicas, essas decisões costumam tomar grande parte do tempo dos executivos de finanças. Portanto, pessoal, o orçamento de capital é um instrumento recomendável para a decisão de investimento de capital devido a vários fatores. Vamos a eles aqui. 1. O impacto da decisão é de longo prazo. Vou dar um exemplo para vocês compreenderem. Quando uma empresa decide implantar uma nova fábrica com vida útil de 10, 15 ou 20 anos, suas operações serão afetadas aí ao longo desse período. Suas previsões de vendas deverão abranger esse período, assim como a necessidade de matéria-prima, de energia, de pessoal especializado e treinado e de assistência técnica e atualização tecnológica. 2. O risco envolvido é alto. Então, o dimensionamento inadequado de mercado ou de tecnologia pode causar grandes prejuízos, tais como o financiamento impróprio, a dependência de poucos fornecedores ou de poucos clientes, a má localização, a falta de energia ou até de mudanças nas políticas públicas, as ações de concorrentes, dentre outras coisas. São fatores que devem ser cuidadosamente considerados. 3. O momento adequado do investimento, né? Há uma grande dificuldade em se conhecer esse momento adequado do investimento. Eu diria que a máxima de se investir nos momentos de recessão, como preparação para atender a demanda na vinda do crescimento, ela seria válida somente se nós conhecêssemos com alguma precisão e com antecedência a dimensão aí dos períodos de recessão e crescimento. Fato que não acontece. 4. A racionalidade na decisão de investimentos, né? Ao utilizarmos aí o orçamento de capital, a empresa ela pode gerar alternativas não analisadas inicialmente, como troca de fornecedores, novos equipamentos, construção modular, terceirização de mão de obra, alianças estratégicas e novas fontes de financiamento. 5. Decisão de financiamento. Gente, dependendo do montante envolvido, é possível analisar a viabilidade de lançar ações, captar recursos no exterior, buscar novos sócios ou mesmo financiamento junto a fornecedores. Essa decisão procura menor custo de capital, prazos compatíveis e estrutura de capital adequada. O orçamento de capital ela propicia essa análise completa desses aspectos. O orçamento de capital, gente, visa responder uma série de questões. E eu vou falar aqui quais são essas questões. São questionamentos tais como: o projeto ele maximizará a riqueza dos acionistas? O projeto se pagará? Trará riscos adicionais ao negócio? Trará benefícios ou custos adicionais para os projetos existentes? Essas são algumas das questões, né? Então, há 2 tipos de informações fundamentais à adoção das técnicas do orçamento de capital. Uma é a estimativa dos fluxos de caixas livres de cada projeto e a outra é a determinação do custo de capital a ser considerado para descontar esses fluxos. De modo geral, quanto maior for o risco do projeto, maior deverá ser o custo de capital considerado, tendo em vista que o custo de capital ele é afetado pelo risco do negócio e pelo risco financeiro de cada projeto. Vou falar agora um pouquinho aqui para vocês de sucessos e insucessos, né, nesse tema que nós estamos falando. Se o orçamento de capital ele não for bem preparado, poderão advir consequências econômicas bastante negativas. A empresa que investe demais,
ela assume grandes gastos de depreciação e encargos financeiros. E a que não investe o suficiente pode ver equipamentos tornarem-se obsoletos, tecnologia utilizada ser superada, as inovações não acontecerem e, obviamente, ocorrerem perdas de fatias de mercado. Uma das preocupações básicas com a decisão aí de investimento de capital é a consideração sobre qual a taxa de retorno a ser exigida dos projetos. Eu estou falando do custo de capital, né? De modo geral, o grande motivo do fracasso de projetos é o excesso de otimismo quanto às vendas e às entradas de caixa. Outros problemas, como má gestão, a elevação aí de preços de matéria-primas e insumos, as mudanças nas cotações cambiais, a entrada de novos concorrentes, a elevação dos custos de máquinas e equipamentos, a obsolescência tecnológica e os financiamentos inadequados também contribuem para que os projetos falhem. Dentre os motivos de sucesso, estão aí as previsões de vendas acuradas, permitindo que se determine corretamente a oportunidade de aquisição ou arrendamento mercantil de ativos e até de desinvestimentos ou redução de investimentos durante períodos de baixa demanda, mantendo aí políticas equilibradas e grande disciplina econômica financeira, evitando ora excesso de capacidade e custos altos, ora a reduzida capacidade de atender a demanda, o que evita aí grandes dificuldades financeiras. Vou falar também aqui, já que a gente está falando, né, de orçamento de capital, que as decisões de investimentos de longo prazo, pela sua relevância, exigem aí a adoção de métodos sofisticados de análise dos projetos, né? Por isso, o processo de orçamento de capital contribui aí significativamente. Sabemos que os investimentos de capital eles são estratégicos, porque eles englobam análise e avaliação de aspectos relevantes, tais como a estratégia global da empresa, o método de avaliação da empresa, né? A barganha risco versus retorno, a dinâmica do mundo dos negócios e tantos outros aspectos relevantes aí. Então é preciso estabelecer critérios que permitam fazer uma alocação de recursos capaz de assegurar aí a maximização da riqueza do acionista. Se as empresas elas não forem competentes nesse sentido, ao invés de reterem recursos para investimentos internos, elas deverão distribuir os recursos aos acionistas por meio aí dos dividendos. Quais são as fases de investimento de capital? Determinação do custo do projeto, estimação do fluxo de caixa do projeto e do valor residual do investimento, consideração do risco dos fluxos de caixa, determinação da taxa de desconto em função do custo do capital e do risco, o cálculo do valor presente do ativo, a comparação do valor presente das entradas com os das saídas, sendo que maior aceita, menor rejeita o projeto, e mudanças no ritmo e no momento do investimento conforme as contingências. Como o orçamento de capital ele é um processo chave na tomada de decisão de investimentos de longo prazo, as empresas desenvolvem aí um sistema de informações que lhe dê aí sustentação na coleta, análise e avaliação de, por exemplo, informações sobre a vida econômica do projeto, custo de capital e taxa do retorno exigida, entradas e saídas do caixa aí do projeto, possíveis respostas dos concorrentes ao projeto e possíveis implicações do projeto para o planejamento estratégico da empresa. Esse sistema deverá permitir a consistência no estabelecimento das premissas que irão sustentar aí todas as avaliações. Essas premissas são, por exemplo, crescimento das vendas, comportamento dos custos, comportamento dos gastos gerais, estrutura tributária e, por fim, projetos em andamento e encargos trabalhistas. Gente, as decisões de longo prazo são essenciais para o desenvolvimento das empresas, para que elas possam sobreviver no mercado competitivo e dar continuidade aí às suas atividades. Bom,
chegamos aí ao final do nosso vídeo de hoje, né? Se você gostou, deixe seu like, clique no sininho. Se ainda não se inscreveu no canal, se inscreva. Indique. Afinal, esse canal foi criado para vocês. Ok? Até o próximo vídeo. Um grande abraço.